Muito bem, alunos, mais uma vez nos encontramos aqui nesta videoaula para estudarmos mais um pouco do capítulo 10 do livro de História, que fala sobre a emancipação política do Brasil. Já estudamos as rebeliões que antecedem a independência do Brasil, das quais podemos citar a Conjuração Baiana e também a Inconfidência Mineira. Estudemos mais ainda a vinda da família real para o Brasil, bem como a administração de Dom João quando cedia aqui no Brasil o Reino de Portugal. Além do mais, estudamos um pouco também sobre a Confederação do Equador. E durante esse contexto, aqui no Brasil, lá em Portugal também tinha alguns eventos que ajudaram no processo de independência que ocasionou aqui no nosso Brasil. É chamado aí da Revolução do Porto, que vai repercutir diretamente aqui no Brasil. Então, enquanto no Brasil, por exemplo, Dom João VI e seus aliados desfrutavam de poder e privilégio, lá em Portugal a maioria da população vivia pobremente e enfrentava aí um misto de crise econômica e caos político por causa dos prejuízos causados pela ocupação francesa e também pela transferência da corte para o Brasil em 1808. Além da perda dos lucros do comércio com o Brasil, decorrente da abertura dos povos brasileiros, dos portos brasileiros, as nações amigas, da qual a Inglaterra foi a maior beneficiada, e o outro fator foi a presença militar inglesa em Portugal, a partir de 1815. Então, esses fatores estão aí contextualizando a Revolução do Porto. E diz mais que, com a queda de Napoleão Bonaparte, forças militares inglesas vão se instalar em Portugal sob o comando do Marechal Beaufort, o que foi dado aí o título de Lorde Protetor de Portugal. E nessas circunstâncias, liberais portugueses vão acusar o governo de Dom João VI pelo descontentamento e também pela pobreza do povo. E vão reagir a essa situação opressiva, promovendo aí a Revolução Liberal do Porto em 1820. Houve aí um movimento armado que vai inspirado no ideário iluminista e com amplo apoio popular e empenhado para por fim o antigo regime, a monarquia absolutista em Portugal. Como se iniciou em Porto, daí o nome de Revolução do Porto vai se espalhar rapidamente pelo resto do país, principalmente aí, ou inclusive aí na capital de Portugal, no caso Lisboa. E vai modificar inteiramente o quadro político, né, em Portugal, levando aí a política não mais para a corte, mas também além da corte, indo para as ruas, praças e o parlamento. Então, esses revolucionários vitoriosos vão se organizar aí com uma junta governativa e vão convocar eleições para compor uma Assembleia de Deputados, que vai ser chamada de Cortes Constituintes. E em janeiro de 1821, esses deputados constituintes começaram a trabalhar na Constituição destinada a limitar o poder absoluto de Dom João VI. E é assim que a notícia da Revolução do Porto chega ao Brasil. Vai ocorrer manifestações nas ruas de Belém, Salvador, no Rio de Janeiro, exigindo que Dom João aderisse imediatamente à Revolução e também à Constituição que estava sendo elaborada pelas Cortes de Lisboa. E aí a elite do centro-sul do Brasil também vai se posicionar em relação às mudanças ocorridas em Portugal. E no Rio de Janeiro, membros de importantes famílias e do Rio de Janeiro e também de Minas, como José da Silva Lisboa e Nogueira da Gama, sugeriram, aliás, que o rei Dom João VI voltasse para Lisboa, possibilitando a organização de um império constitucional no Brasil, separando de Portugal e sob a regência do príncipe Dom Pedro I, posteriormente primeiro, nesse momento apenas Dom Pedro.
Já um outro grupo político vai propor, liderado, é claro, pelo comerciante fluminense Joaquim Gonçalves Ledo e pelo imigrante José Clemente Pereira, defendia a maior autonomia para o Brasil dentro do próprio Império Português, sem que fosse precisa a separação. Então, para esse grupo, a vitória das Cortes de Lisboa sobre o absolutismo era o único meio de efetuar as mudanças políticas necessárias. Então, essa Revolução do Porto ela vai influenciar diretamente na independência do Brasil. Então, diante das pressões externas representadas pelo poder das cortes e interna dos grupos de políticos favoráveis e contrários à separação de Portugal, em 26 de abril de 1821, Dom João VI ele vai sair daqui do Brasil, parte com sua família para Lisboa, deixando no Brasil seu filho, o herdeiro Dom Pedro, na condição de príncipe regente. E aí começa o período do governo de Dom Pedro aqui no Brasil antes da independência. Ele na qualidade apenas de príncipe regente. Dom Pedro ele vai assumir em meio à crise econômica e financeira, que foi agravada pelo fato de Dom João ter levado consigo as reservas do Banco do Brasil, da recusa das províncias sobretudo do norte e também do nordeste, em aceitar sua autoridade e da insegurança reinante do Brasil. Então esse era o contexto em que Dom Pedro ele assume o governo como príncipe regente aqui no Brasil. Então essa situação vai levar ao encarecimento do custo de vida, à diminuição das moedas em circulação, resultante do endeusamento do dinheiro, e ao atraso dos pagamentos de soldados e funcionários públicos. Então, no caso do Rio de Janeiro, as condições financeiras eram ainda mais graves devido aí à suspensão das remessas e também de impostos por parte aí das províncias, o que agravou a situação. Então, diante disso aí, no meio desse ambiente de incertezas, deputados brasileiros vão a Lisboa com a expectativa de participar da elaboração da Constituição em Portugal. E o conflito de interesse vai se acirrando. E em 1º de outubro de 1821 chegaram ao Rio de Janeiro decreto das Cortes contendo as decisões tomadas pelos deputados que se reuniram lá em Lisboa. O livro aqui cita algumas delas, por exemplo, as províncias brasileiras, inclusive o Rio de Janeiro, deveriam ser administradas por juntas do governos eleitos localmente, segundo a decisão. As tropas, a polícia e as milícias ficariam sob a ordem de um comandante de armas nomeado pela junta. Terceiro, tanto a junta de governo quanto o comandante de armas deveriam obediência às cortes de Lisboa. E quarto, a regência de Dom Pedro foi dada como extinta, devendo o príncipe regente agora voltar para Portugal imediatamente. Então, tais decretos aí atingiram em meio às pretensões dos grupos, das elites, dos privilégios de alguns que estavam aqui no Brasil. Então, esse grupo que foi atingido nesse momento, ele consequentemente, vai reivindicar alguma coisa para que possam estar participando do novo governo. Aqui nós temos um pequeno vídeo, assistam.
Através do cinema, do teatro e da televisão, hoje a figura de Dom Pedro I é muito mais viva do que nos livros de história. As faces diferentes do primeiro imperador do Brasil, reveladas através da arte brasileira e de seus grandes intérpretes, mostrando o homem por trás do mito. Algumas vezes fiéis à história, outras misturando a ficção com a realidade. O que importa é que podemos senti-lo vibrando novamente e conhecer mais intimamente o homem e o herói, o pai e o imperador, o marido e o amante. Parece que estamos a vê-lo, a ouvi-lo, sentindo que o seu sangue palpita ainda no nosso sangue brasileiro. O Dom Pedro é um personagem fantástico, absolutamente fantástico, porque de um dono de uma personalidade inconfundível, ímpar, e participou de momentos absolutamente transcendentais da história do Brasil. Eu sou muito fã de Dom Pedro. A minha preocupação era muito mais de que forma essa figura humana, né? Não a figura histórica, mas a figura humana, ele podia, ao mesmo tempo, manter a pose, né, de príncipe, né? E, ao mesmo tempo, viver como uma criatura qualquer, uma criatura do povo, que era uma criatura que gostava de se misturar com o povo, adorava o seu cavalo, adorava as mulheres todas. Isso é que me importava mais, né? E foi o lado, talvez, que me deu um pouco esse resultado do meu Dom Pedro, que, de uma certa maneira, a gente encontra de novo no Quintos dos Infernos, né? Essa lascívia, essa coisa dos Quintos, obviamente, com muito mais humor, com muito mais... Isso era uma coisa bem do estilo, né, que o Wolff imprimiu ao espetáculo que ele fez, ao seriado que ele fez. Mas eu acho que dos Dom Pedros que nós fizemos no Brasil, eu acho que os mais próximos são esse que o Wolff com o Pasquim fazendo o Dom Pedro e esse que eu fiz com a Maitê, são os mais próximos. Para mim eu acho que foi o meu trabalho mais importante até hoje, dentro da minha carreira. E um dos mais difíceis, porque é muito difícil você tentar transmitir uma emoção ou as emoções quando o personagem, quando essa pessoa, quando essa personalidade existiu. Entendeu? É muito difícil você transmitir isso e tentar passar veracidade na coisa. Foi o meu personagem mais difícil e mais gostoso de fazer. Eu procurei, quer dizer, é uma participação, mas dentro desse trabalho uma coisa mais humana, onde eu não fosse não tão idealista, não tão rebelde, mas com um espírito de humanismo, de respeito àquelas pessoas e com uma certa aura, uma certa energia de príncipe, uma coisa já meio lá longe, que é aquela postura dele, mas com casaco de couro. O figurino foi muito feliz do filme também, né? Uma coisa mais despojada, com couro, peito nu. Então eu procurei dar esse lado e trazer ele mais para o brasileiro, né, na relação com as pessoas. Eu acho que o Dom Pedro I, ele olhava no olho das pessoas. Isso é um diferencial daquela figura mais, né, de reinado, que olha todo mundo por cima. Acho que Dom Pedro I tinha essa característica, que é onde está o carisma dele. Um homem real, sensível, que viveu intensamente 36 anos. Pedro I nasceu da própria natureza brasileira. A identificação do seu temperamento com o temperamento do brasileiro de hoje é que o torna tão vivo diante dos nossos olhos. Eu acho que no Carlota Joaquina está mais próximo da realidade, né? É um Dom Pedro menos glamourizado, mais humano, já incorporando um espírito brasileiro, já totalmente fascinado pelas mulheres brasileiras, que é mais ou menos como eu acredito que ele realmente era. Dom Pedro I foi fascinante. Ferrar cavalos não ficava bem a um filho de reis. Falar gíria e conviver com a gente do povo também não. Rondar pelas senzalas com um olhar interessado nas escravas de boa aparência, menos ainda. As normas da etiqueta palaciana o aborreciam. Tinha uma natureza simples, preferia viver à vontade e usufruir cada instante da sua juventude.
Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, nasceu às 6h30 da manhã no Palácio Real de Queluz, em Lisboa, em 12 de outubro de 1798. O nome de nossa família, os nomes que eu tenho, que meus filhos têm, que meus antepassados tiveram, em geral bastante longos, frequentemente são homenagem a santos e a santas. Como nós de formação cristã, católica, já de gerações e gerações, o nome João, o nome Pedro, o nome Gabriel, o nome Maria, por exemplo. Eu sou João, Henrique, Maria, Gabriel, Gonzaga, de Orleans e Bragança. Então são todos nomes em homenagem a alguns antepassados nossos e também, basicamente, homenagem a santos e santas da nossa cultura religiosa cristã. Era filho de Dom João, príncipe regente de Portugal e futuro rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e da Sereníssima Senhora Infanta de Espanha, Dona Carlota Joaquina de Bourbon. Do pai, herdou a simplicidade de costumes e o trato afável, assim como o culto do dever que manifestou em horas difíceis do seu reinado. Da mãe, o espírito arrebatado e impulsivo. Em 1801, foi proclamado Infante de Portugal e Príncipe da Beira, tendo a sua infância acontecido em um dos períodos mais agitados da vida política de Portugal. Napoleão Bonaparte, imperador da França, não aceitava a fidelidade da aliança entre Portugal e a Inglaterra e, através das armas, decidiu neutralizar Portugal. Estando próximo de se ver reduzido a um personagem subalterno, Dom João VI, que reinava em nome de sua mãe, a rainha Dona Maria I, que havia enlouquecido, aceitou o plano inglês de se transferir para o Brasil no caso de Portugal ser invadida. Mas a ideia de uma fuga para a colônia não era das mais aceitáveis entre a família real. O Brasil não vão! Não vão! Isso é Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Juan, si estuvieras considerando o te impusieran nuestro traslado a Brasil, ¿qué aviso? Partirás sin mí. Yo no seré jamás la princesa de Brasil. Todos nós sabemos que a família real veio em circunstâncias não de fuga, conforme a historiografia costuma dizer, mas ela veio, sobretudo, numa atitude muito política, muito estratégica, muito diplomática, no sentido não apenas de salvar a família real portuguesa, mas também, de alguma maneira, dinamizar essas terras que estavam ainda bastante esquecidas e que, de alguma maneira, vão sofrer algumas transformações com a chegada da família. Dom João VI, quando veio para o Brasil, e fez com que o Brasil se tornasse o país continental que é hoje, com a independência. Dom João VI foi o único rei português, o único rei da Europa, que veio para o Brasil quando Napoleão invadiu a Europa quase toda. Nenhum outro rei da Europa saiu de seu país, ou foi preso ou virou aliado de Napoleão. Dom João VI teve essa ideia de vir para o Brasil, fugiu de ser preso, obviamente, para não se aliar. E quando chegou aqui no Brasil, ele viu que país era esse, o potencial desse país independente. E viu que mais cedo ou mais tarde o Brasil seria independente, como foi o resto dos países da América Latina. Uruguai, Argentina, Peru, Paraguai, Chile, Colômbia, enfim, todos os outros países de língua espanhola, que deveriam ser um país só, porque o Tratado de Tordesilhas dividia a América em dois, de língua espanhola e portuguesa. E Dom João VI teve essa visão histórica, única no mundo, de um colonizador, quer dizer, aquele que detinha o poder, aquele que sugava Portugal, né? Porque a colonização, sem dúvida, era a lei do mais forte. Mandava quem tinha mais força, como é hoje em dia, do lado econômico. Na época, quem tinha mais exército, quem tinha mais marinha. Dom João VI teve essa visão histórica de saber que esse país independente, sem guerra, sem sangue e sem rupturas, teria muito mais futuro pela frente. Porque foi criado nesse ambiente, apesar de ter todos os professores que o ensinaram a falar algumas línguas, a escrever e tal. E ele
tem esse aspecto, ele é poeta, músico, grande amante, se envolvia com todo tipo de mulher, né, com as costureirinhas da Rodovidor, com as atrizes que chegavam ao Rio de Janeiro, com as mulheres dos seus súditos, enfim, ele tinha uma sensualidade enorme. E ele era como eu digo na minha peça, ele era tem um momento que a Marquesa de Santos chama, ele diz que ele é o galo naquele galinheiro, que é o Rio de Janeiro. Tinha sangue português, mas ele tinha alma e espírito brasileiro. Ele se apaixonou pelo Brasil. Creio eu que foi o amor à primeira vista. Chegou num país onde era todo mundo muito livre, todo mundo muito... Para ele, eu acho que ele enxergava que era uma diversão morar aqui e viver e crescer como ele cresceu. E eu acho que ele cresceu e viveu aqui alegre, curtindo o Brasil. A criadagem do Paço de São Cristóvão murmurava a respeito das suas rondas noturnas. E embora ele saísse incógnito para tais andanças, muita gente estava a par das façanhas amorosas do jovem conquistador. O ator Marcos Pasquim, o Quinto dos Infernos, passou para o telespectador brasileiro um Pedro I bem-humorado e bem sexual. Pois é, eu acho que isso é louco. Esse menino era muito louco. A Noemi foi o primeiro grande amor dele. E a Marquesa de Santos foi um amor arrebatador. Mas eram sempre casos passageiros. Dom Pedro não estabelecia ligações duradouras. A bailarina francesa Noémie Thierry foi a primeira a romper esse hábito. Não poderia haver momento mais inoportuno para esse episódio sentimental. Após demoradas negociações diplomáticas, achava-se a caminho do Brasil a arquiduquesa Maria Carolina Josefa Leopoldina, filha do imperador da Áustria. Fora escolhida para esposa de Dom Pedro. A chegada da princesa que lhe haviam arranjado como noiva, em vez de melhorar seu estado de ânimo, parece tê-lo abatido e irritado mais ainda, como foi tão bem retratado no filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, de Carla Camurati, com o ator Marcos Palmeira. Também terás que casar-te um dia assim, Miguel. Não te esqueças disso. Calma, Pedro. Não está correto comigo, hein? Sabes que não quero pensar sobre isso. Acontecido em um dos períodos Dinamizar essas terras que estavam ainda bastante esquecidas e que de alguma maneira vão sofrer algumas transformações com a chegada da família. Dom João VI, quando veio para o Brasil e fez com que o Brasil se tornasse o país continental que é hoje, com a independência. Dom João VI foi o único rei português, o único rei da Europa, que veio para o Brasil quando Napoleão invadiu a Europa quase toda. Nenhum outro rei da Europa saiu de seu país, ou foi preso ou virou aliado de Napoleão. Dom João VI teve essa ideia de vir para o Brasil, fugiu de ser preso, obviamente, para não se aliar. E quando chegou aqui no Brasil, ele viu que país era esse, o potencial desse país independente. E viu que mais cedo ou mais tarde o Brasil seria independente, como foi o resto dos países da América Latina. Uruguai, Argentina, Peru, Paraguai, Chile, Colômbia, enfim, todos os outros países de língua espanhola que deveriam ser um país só, porque o Tratado de Tordesilhas dividia a América em dois, de língua espanhola e portuguesa. E Dom João VI teve essa visão histórica, única no mundo, de um colonizador, quer dizer, aquele que detinha o poder, aquele que sugava Portugal, né? Porque a colonização, sem dúvida, era a lei do mais forte. Mandava quem tinha mais força, como é hoje em dia, do lado econômico. Na época, quem tinha mais exército, quem tinha mais marinha. Dom João VI teve essa visão histórica de saber que esse país independente, sem guerra, sem sangue e sem rupturas, teria muito mais futuro pela frente. Que foi criado nesse ambiente, apesar de ter todos os professores que o ensinaram a falar algumas línguas, a escrever e tal. E ele tem esse aspecto, ele é poeta, músico, grande amante, se envolvia com todo tipo de mulher, né, com as costureirinhas da Rodovidor, com as atrizes
que chegavam ao Rio de Janeiro com as mulheres dos seus súditos, enfim, ele tinha uma sensualidade enorme. E ele era como eu digo na minha peça, ele era tem um momento que a Marquesa de Santos chama ele, diz que ele é o galo naquele galinheiro, que é o Rio de Janeiro. Tinha sangue português, mas ele tinha alma e espírito brasileiro. Ele se apaixonou pelo Brasil. Creio eu que foi o amor à primeira vista. Chegou num país onde era todo mundo muito livre, todo mundo muito... Para ele, eu acho que ele enxergava que era uma diversão morar aqui e viver e crescer como ele cresceu. E eu acho que ele cresceu e viveu aqui alegre, curtindo o Brasil. A criadagem do Paço de São Cristóvão murmurava a respeito das suas rondas noturnas. E embora ele saísse incógnito para tais andanças, muita gente estava a par das façanhas amorosas do jovem conquistador. O ator Marcos Pasquim, o Quinto dos Infernos, passou para o telespectador brasileiro um Pedro I bem-humorado e bem sexual. Pois é, eu acho que isso é louco. Esse menino era muito louco. A Noemi foi o primeiro grande amor dele. E a Marquesa de Santos foi um amor arrebatador. Mas eram sempre casos passageiros. Dom Pedro não estabelecia ligações duradouras. A bailarina francesa Noémie Thierry foi a primeira a romper esse hábito. Não poderia haver momento mais inoportuno para esse episódio sentimental. Após demoradas negociações diplomáticas, achava-se a caminho do Brasil a arquiduquesa Maria Carolina Josefa Leopoldina, filha do imperador da Áustria, fora escolhida para esposa de Dom Pedro. A chegada da princesa que lhe haviam arranjado como noiva, em vez de melhorar seu estado de ânimo, parece tê-lo abatido e irritado mais ainda, como foi tão bem retratado no filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, de Carla Camurati, com o ator Marcos Palmeira. Também terás que casar-se um dia sim, Miguel. Não te esqueças disso. Calma, Pedro. Não te aborreces comigo, hein? Sabes que não quero pensar sobre isso. Bom, a regência de Dom Pedro vai ser marcada por alguns pontos interessantes. Vejamos quais são eles. Primeiro, a centralização das decisões nas mãos do príncipe regente do seu ministério no Rio de Janeiro. A subordinação das províncias ao poder central. A ampliação do comércio com as demais nações. Gonçalves Ledo vai defender aí que deveria ter maior poder ao legislativo e, portanto, limitação do poder do príncipe regente. E também eleição direta para deputado e estreitamento das relações políticas e mercantis de Portugal. Houve, portanto, aí a ruptura com Portugal. Então, ainda em agosto, quando Dom Pedro viajou a São Paulo, visando aí pacificar as disputas políticas locais e fortalecer a posição de José Bonifácio, voltava da cidade paulista de Santos quando recebeu as cartas das cortes portuguesas, acompanhadas de outras, escrita por sua esposa, Dona Leopoldina, e pelo seu ministro José Bonifácio. Então, nas cartas vindas de Portugal, os deputados das cortes ameaçavam iniciar uma guerra enviando tropas ao Rio de Janeiro, caso o príncipe não voltasse para Lisboa. Já a carta de José Bonifácio dizia que só existia dois caminhos: ou voltar para Portugal como prisioneiro das cortes portuguesas, ou o outro caminho, que seria proclamar a independência, tornando-se imperador, ou primeiro imperador do Brasil. Então, Dom Pedro ele vai optar por romper com Portugal em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, e retirou do chapéu as fitas com as cores vermelhas e azul, que representava as cortes portuguesas,
e o ato de Dom Pedro I ficou conhecido aí como Grito do Ipiranga. Vejamos esse vídeo que fala sobre esse momento. Fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal. Independência ou morte! Independência ou morte! Por trás de grandes fatos, muitas vezes existem mentores intelectuais que a história deixa de mencionar. A independência do Brasil, por exemplo, aconteceu graças ao trabalho de um político culto, hábil e liberal, que abasteceu de ideias a campanha pela separação de Portugal. Esse mentor foi José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos homens públicos mais importantes do Império e um dos principais líderes da independência do Brasil. Ele apoiou Dom Pedro I desde o início de seu governo. Ele nasceu em 1763, na cidade de Santos, e aos 20 anos de idade foi estudar em Portugal. Formou-se em Direito, Filosofia e Mineralogia pela Universidade de Coimbra. Só retornou ao Brasil 36 anos depois, com o objetivo de descansar e de fugir da vida pública. Mas não conseguiu realizar sua vontade. Foi convencido pelos irmãos a disputar as eleições pela província de São Paulo. Tornou-se líder político e se elegeu para a bancada brasileira nas Cortes Constitucionais de Lisboa. Naquele momento, iniciou sua participação no processo de independência. Tornou-se ainda grão-mestre da Loja do Grande Oriente da Maçonaria e foi destituído por não ceder à pressão dos levantes pela independência. Ele achava que as iniciativas deveriam partir do governo. Fundou então o Apostolado, organização nos moldes da própria maçonaria, com a finalidade específica de promover a independência do Brasil. Por conta das ideias políticas de José Bonifácio, ele acaba se aproximando de Dom Pedro I. Por quê? José Bonifácio, ele era um monarquista constitucional e defendia as ideias liberais. E isso agradava bastante Dom Pedro, que lhe deu um cargo no ministério. Esse cargo no ministério de Pedro, ainda regente, fez com que os dois se aproximassem cada vez mais e que levasse José Bonifácio a convencer Dom Pedro I a participar do processo de independência do Brasil. Com a convocação da Assembleia Constituinte de 1821 em Portugal, Dom Pedro deixou claro à coroa que iria governar o Brasil com autonomia. Começou a repelir certas exigências dos colonizadores, como a de retornar imediatamente a Portugal. E aí que desponta a figura de José Bonifácio. Ele, como participante da Junta de São Paulo, em relação às cortes portuguesas, ele consegue coordenar os deputados paulistas e faz com que esses deputados paulistas entrem em acordo com outros deputados de outras províncias brasileiras e passem então a visualizar a possibilidade de tornar o Brasil independente. Os brasileiros passaram então a demonstrar apoio ao regente para que ele ficasse no reino e assim pudesse desenvolver o projeto de autonomia e de independência do Brasil. Bonifácio escreveu uma carta dura a Dom Pedro, determinante para sua decisão de separar o Brasil de Portugal. Nela, o patrono alertou que a revolução já estava armada e que, caso o príncipe partisse do país, iria ocorrer um banho de sangue. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal, nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. O decreto de Portugal manteve a ordem e a unidade nacional, assim como o patrono idealizou. Ele queria um Brasil moderno e civilizado. Por isso, sugeriu o fim da escravidão, a civilização dos índios, além de uma reforma agrária. Propôs o povoamento do sertão brasileiro e a construção de uma capital no interior do país.
Já velho, Bonifácio atendeu ao pedido do amigo e imperador para ser tutor de Dom Pedro II. Morreu em 1838, antes de atingir seu objetivo, a tranquilidade que buscara quando veio de Portugal. Por todo seu trabalho no processo de independência, José Bonifácio é considerado um dos construtores do Brasil. Muito bem, com esse vídeo nós concluímos